Primeiro eu quero parabenizar pelo tema, né? Importante aí, pelo menos para mim, muito importante, por isso é que eu estou aqui. Você falou lá no início, quando a Rosa perguntou, que você tinha algumas situações de querer que a pessoa tratasse você, a pessoa que estava em grau de hierarquia, vamos dizer, superior, que tratasse de igual para igual, né? Qual que é o diagnóstico disso? Você chegou a um diagnóstico assim? Bom, você está querendo dizer, fora a questão própria da arrogância, alguma coisa mais específica em relação à questão da problemas com hierarquia? Por que, por exemplo, que eu também tenho isso, é por isso que eu estou querendo entender. Certo. Será que é por isso? Aí eu já vou complementar o que eu estou pensando. Será que porque a gente já teve poder, a gente já estava de forma hierárquica numa posição superior, e aí quando uma pessoa vem e olha a gente de cima para baixo, aquilo a gente não engole bem? Seria mais ou menos isso? Uhum. O processo de poder de anterior, né? Uhum. Eu diria para você o seguinte, assim, que existe a questão do orgulho pessoal, tá? De uma certa vaidade de ser reconhecido como tal e qual, né? Então, dentro de nós temos uma necessidade de um certo nível de reconhecimento mínimo para a gente se sentir bem, entende? E a outra pessoa, nós aguardamos da outra pessoa que ela corresponda a essa expectativa de reconhecimento mínimo que nós desejamos. Agora a questão é a seguinte, é você conseguir entender qual é o mecanismo seu em que você estabelece esse nível de reconhecimento mínimo, esse orgulho mínimo para você se sentir considerada e que aí, a partir de então, você vai respeitar o outro e educadamente, vamos dizer assim, inclusive nos pensenes. A gente tem que ter um pouco de cuidado aí, porque esse reconhecimento externo não é sempre orgulho. Porque a gente tem que viver, a gente vive com o princípio do exemplarismo. Então, assim, se você se faz alguma coisa, como é que você vai saber se aquilo teve uma boa repercussão ou não? Então, não precisa que o outro fale que aquilo é bom, mas você vai ver a repercussão boa. E o olhar, identificar a repercussão boa, aquilo é um retorno. Né? Não precisa de que o outro reconheça, mas assim, o fato vai fazer você reconhecer. Então, é importante, eu penso assim, eu acho que é importante você ver o que está acontecendo com aquilo que você faz. Isso não quer dizer necessariamente orgulho e arrogância. Porque às vezes tem a questão do respeito mesmo. Faltou com o respeito, não está sendo tratada da forma melhor, adequada. Também tem e a hierarquia também não quer dizer que o que está superior a você pode tratar você de qualquer maneira. Uhum. É superior, tem uma hierarquia, você vai compreendendo que tem limites para a tua atuação, que mesmo que você tenha uma grande ideia, você não pode passar daquele chefe, você tem que falar com ele primeiro. A hierarquia, mas isso também não significa que o hierárquico acima possa tratar o abaixo de qualquer maneira. Acho que tem que tratar como pessoas, como consciências, mas assim, o trabalho é trabalho. Acho que a gente tem que separar, eu falo para mim também, a gente tem que separar o trabalho, a hierarquia de trabalho e a hierarquia de pessoas. Eu acho que quanto mais, assim, falando de consciência, quanto mais a consciência é evoluída, quanto mais ela pode menos. Então, mais ela fica igual a você, mais ela pode ficar igual a você. Agora, tarefa não. Se é uma tarefa na estrutura, se tem uma estrutura hierárquica de tarefa, a gente tem que seguir aquela estrutura de trabalho. Senão, vira uma confusão. Acho que são duas coisas aí que a gente não pode misturar, né? Sim, aqui a colocação... foi dentro dessa questão, né, de quando a gente se sente não reconhecido, que a gente tem cria um certo tipo de ressentimento. Isso, né? Eu acho que então, é o sentimento que você tem. Isso que a gente estava colocando. Então, assim, a sintomática de que tem alguma coisa ainda pegando, né, é quando nós sentimos uma dor no nosso ego. Isso. Se nosso ego está doendo na interação, porque veja bem, assim, uma pessoa que de alguma maneira ela cabe dentro da hierarquização, né? Ela se empodera, mas não no sentido cosmoético, ela acaba usando aquilo ali e
até por causa de alguma imaturidade dela, algum processo que ela não está bem resolvido, ela usa aquilo ali de uma maneira que apresenta uma dificuldade de diálogo, uma arrogância ou algum tipo de elemento desse. Se nós estamos nos sentindo mal diante dessa situação, nós temos que entender o seguinte, que nós estamos nos sentindo mal diante de uma pessoa que está com uma patologia, uma parapatologia. A pessoa está com uma dificuldade de lidar com a atividade, a tarefa que ela está realizando. Então, se nós estamos nos irritando, nos magoando, nos ressentindo, estamos nos magoando, ressentindo em relação a alguém que está com problemas intraconscienciais. Ela está com uma dificuldade. E aí é que vem a questão da interassistencialidade no contexto, né? Porque uma vez que você já consegue, pelo menos, entender que você não está ali para simplesmente receber um reconhecimento, ou um agradecimento, ou um elogio, ou aplausos, mas que você está ali para fazer um trabalho em equipe, melhor ainda se houver um ambiente de cooperação, né, de integração, em que líderes e liderados cooperam de uma maneira mais harmoniosa, isso aí é excelente, né? Se há reconhecimento, por exemplo, eu acho interessante também, porque é uma questão de incentivo e reconhecimento aos méritos autênticos, né? Mas nós temos que ter consciência disso, assim, de ter o discernimento de que se existe uma parapatologia da consciência que nós estamos interagindo e que nós esperávamos um comportamento melhor, o problema é quando nós nos ressentimos diante da patologia alheia. Aí eu diria o seguinte, isso já é um sintoma de arrogância, quando você se incomoda com o arrogante. Entende assim, porque o arrogante que está te incomodando, ele só está apontando para você que tem alguma coisa errada. Né? Então, eu recordo de 2 situações de colegas em local de trabalho diferentes e tudo mais, em que a pessoa, muitas vezes, ela se utilizava da arrogância para conseguir receber de algum meio uma atenção ou um reconhecimento. E as pessoas ficavam tão aturdidas, tão indignadas, que elas não conseguiam enxergar que a pessoa estava muito mal com ela mesma. Estava carente. E eu até procurava conversar com os meus colegas, mas vocês não estão vendo que ela está tentando expressar mostrar que ela tem capacidade, que ela tem condições de fazer as coisas, mas ela está mostrando de um jeito que ela tem uma dificuldade de se socializar tão grande, que é esse o jeito que ela encontrou. Mas assim, as pessoas ficavam com um cotoveloma tão grande que elas não conseguiam sair da visão do próprio umbigo para perceber o quanto que aquela pessoa estava em conflito íntimo. Para aquela pessoa, só o fato de conviver já era difícil. O fato de ter uma relação já era difícil. Mas quando a pessoa tem um ego ainda muito centrado em si mesma, aí ela tem mais dificuldade, né? Vamos começar aqui as primeiras perguntas.